Na aula anterior, nós aprendemos a como recortar imagens utilizando as ferramentas de cortes no Photoshop. Nessa aula, a gente vai aprender agora a como compor e manipular imagens no Photoshop. Utilizando o mesmo exemplo anterior que nós utilizamos para recortar, vamos fazer aqui desde o início, não o recorte em si, mas a manipulação. A gente utilizou um fundo e um degradê aqui, e a gente vai ensinar como foi feito isso. Primeiro a gente vai criar um fundo sólido clicando nessa função aqui. Vamos selecionar a cor dos olhos. Aqui a gente já consegue ver. Pronto. Depois a gente vai criar uma camada. Vamos pegar aqui o pincel. Vamos aumentar aqui na chave. Lembrando que você pode aumentar ele aqui também. E vamos coletar a cor dos olhos. Clicando Alt para coletar a cor dos olhos. Vamos dar um clique aqui. Vamos deixar um vermelho um pouco mais vivo. Vamos aumentar mais o brush e dar um clique aqui. E pronto, a gente tem efeito de gradiente. A gente pode pegar agora essa imagem aqui de trás, o gradiente, segurar o Shift e esticar e descer um pouco, deixando assim. Perfeito. Desse modo, a gente tem um mini gradiente aqui atrás, feito com o pincel. Agora a gente vai compor um pouco para deixá-la mais ambientada ao cenário. A gente vai selecionar os dois, dar Ctrl J, converter em objeto inteligente, vir aqui, filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Aqui a gente escolhe o que fica melhor. Pode ser esse aqui mesmo. Vamos jogar por cima. Vamos escolher o efeito de luz indireta. Vamos selecionar o efeito. Vamos clicar em mascarar. Vamos pegar o pincel na cor preta. A gente pode apagar o efeito agora. Só que se a gente apaga com a opacidade e o fluxo no máximo, ele apaga com muita intensidade. Então a gente vem aqui, diminui o fluxo e a opacidade. E a gente vem dando toques suaves onde a gente quer clarear e recuperar o nosso efeito da imagem original. Vamos clarear os olhos, aumentando o fluxo para ser mais rápido. A gente aplicou um filtro utilizando o próprio fundo aqui em cima. E para que o filtro pegue somente na modelo, a gente clica aqui no filtro e cria uma máscara. Assim o filtro pega só na modelo. E a gente pode vir aqui, obviamente, diminuir a intensidade se a gente quiser deixar um pouco mais fraco o nosso filtro. Então aqui é o depois e o antes. O antes e o depois. O antes e o depois. Então ela já está mais ambientada no nosso fundo. E vou deletar essas guias aqui. E vamos começar agora adicionando um pouco de texto para compor melhor o nosso cenário. Vou utilizar uma fonte que ela é padrão no Photoshop, praticamente. Se você não tiver essa fonte, você encontra em qualquer lugar no Google. O nome dela é Montserrat. Vou utilizar ela para compor um pouco. Vou escrever aqui. Beleza. Vou aproveitar que eu tenho aqui esse efeito aqui atrás e eu fiz com brush. Vou jogar para trás. Vou vir aqui e girar. Lembrando que se tu segura Shift e gira, ele gira de 15 em 15 graus. Isso fica bem fácil de deixar ele na posição reta. Daí eu coloco o texto atrás da moça. Pronto. Ctrl J, duplico o texto. Giro ele para o outro lado, puxo para cá. E para ficar um efeito mais legal ainda,
Lembrando que eu posso selecionar os dois aqui. E para ficar um efeito mais legal ainda, eu posso pegar aqui o texto, criar uma máscara de corte, pegar o pincel, coletar uma cor escura aqui, um preto, ou eu coleto essa cor aqui e jogo ela para um tom mais escuro, para ficar mais parecido com o original. E aí o que eu faço? Eu dou um clique aqui, lembrando que eu estou usando esse brush aqui, eu dou um clique aqui, e ele foi bem fraco, porque eu esqueci de colocar a opacidade no fluxo total, então eu dou um clique aqui, e depois seguro o Shift e dou um clique embaixo, assim ele faz uma linha reta, só que não ficou o efeito que eu queria, que eu gostaria. Então eu vou dar um, como dizer de novo, vou aumentar o brush e vou dar um clique aqui e um embaixo. Pronto, agora já ficou melhor. Vou clicar nesse aqui, criar uma máscara, de novo, clicar aqui e aqui. Assim eu faço o brush. Óbvio que se eu quiser eu posso deixar mais escuro ainda, dando cliques onde eu desejo. Tipo, por exemplo, aqui. Tá só um pouco mais lento agora o nosso Photoshop, porque nós estamos gravando. Então eu posso dar um clique aqui, aqui e aqui. Pronto. Então assim eu já dou um pouco mais de profundidade. Então, ó, legal. Então aqui a gente tem o texto, os textos aqui, né? Aí eles estão atrás desse negócio que está jogando esse efeito. A gente tem o efeito nela. E agora a gente vai colocar só mais um texto aqui de exemplo. Deixa eu voltar aqui. Colocar só mais um texto de exemplo agora. Moda. A gente pode utilizar aqui a função de alinhar a tela. Pronto. Duplicar o texto. Segura Alt, seleciona o texto de cima, joga para baixo. Escreva aqui tendências. Lembrando que se teu texto estiver em minúsculo, por exemplo aqui está tudo em minúsculo, tendências. Vou trocar a fonte dele para regular. Se o texto estiver em minúsculo e tu quiser colocar ele em maiúsculo, todo em maiúsculo, tu pode clicar aqui nele 2 vezes, vir aqui ou aqui em parágrafo e selecionar esses dois T aqui. Se eu não me engano, tu pode encontrar ele aqui no lado também, exatamente. Daí você pode utilizar aqui as guias, clica no texto, pode utilizar as guias aqui. Aqui puxa pra cá. Tem uma coisa que a gente conhece no design como compensação ótica. Às vezes deixar as coisas alinhadas perfeitamente não fica visualmente legal. Então a gente dá uma leve desalinhada, como vocês estão vendo aqui, para que fique com uma compensação visual mesmo. O nome disso é compensação ótica, para ficar mais bonito. Para ocultar as guias, que são essas guias que a gente colocou, é Ctrl H. Então você oculta e mostra as guias. Se quiser também, pode jogar o texto como ela já está recortada para trás dela. Então, se quisesse, por exemplo, colocar aqui, poderia colocar aqui. Ficaria assim, moda e tendências. Aqui teria um espaço para uma logo, né? A gente pode também colocar uns efeitos nesse texto para eles ficarem um pouco parecidos com o de baixo. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui onde está escrito moda, criar mais uma camada, mascarar a camada. A gente pode selecionar aqui o vermelho do olho dela como referência e dar uma leve pincelada aqui. Dessa forma. A gente pode utilizar a cor do fundo também, com uma cor mais escura, e dar uma leve pincelada aqui em cima. E a gente também pode jogar aqui um efeito de desfoque gaussiano, para que ele fique mais uniforme aqui no texto. A gente pode copiar o mesmo efeito que a gente colocou para o tendências. Então a gente posiciona ele aqui, cria uma máscara.
Lembrando que eu fiz com Ctrl C, Ctrl V, tá? A máscara foi Ctrl C, Ctrl V. Perfeito. Aqui eu posso diminuir. Deixa eu voltar aqui, eu queria diminuir o do moda. Aqui eu posso diminuir o efeito, então posso vir aqui, deixar ele assim, mais claro. E eu posso selecionar tudo agora, colocar dentro de uma pasta, né, como vocês viram aqui. E eu posso jogar um filtro por cima de tudo. Aqui em ajustes, selecionei curvas, ele veio para cá. Vocês podem ver, posso vir aqui em propriedades, onde eu peguei o filtro curvas. Também posso vir aqui e jogar um brilho. E um contraste. Se eu achar que ficou muito forte, posso diminuir aqui. Se eu achar que ficou muito forte o filtro que a gente jogou nela, eu também posso diminuir, que seria esse aqui. Diminuir para 40%. E o efeito ficou esse aqui. Então, vamos tirar alguns filtros aqui. Então, ó, essa é a original. E aqui com os filtros. Como de Ctrl H para tirar. E ficou assim a nossa arte. Já dá até para publicar. Utilizamos simplesmente o fundo para compor. Utilizamos alguns filtros aqui dos ajustes. Utilizamos aqui o brush com máscara para fazer aqui um pouco de tonalização. E esse é o resultado.